Graça e paz. Nossa oração para que você esteja bem no cuidado de nosso bondoso Mestre, que o Senhor esteja abençoando a sua vida e possa nos dar a oportunidade de juntos refletir na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra, fonte de vida, discernimento, sabedoria, e busca, Senhor, dos teus interesses, de modo que o Senhor possa nos exortar, nos ensinar e trazer a nós, ó Deus, a lembrança e a constância de buscar o teu reino em primeiro lugar e olhar, ó Deus, com nitidez aquilo que o Senhor deseja fazer na vida, Senhor, dos crentes, da igreja de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós continuamos a orar, ó Deus, por essa situação da pandemia. Em nome de Jesus, protege-nos do mal, dá-nos, ó Deus, vitória, concede à tua igreja, Senhor, o renovo, o revigorar da sua caminhada de fé e vida em Jesus Cristo, Senhor. Traga, ó Deus, mais vacinas para o Brasil, que nós possamos, em nome de Jesus, ter a proteção necessária para a vitória sobre essa enfermidade, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a escola dominical. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos hoje começando a segunda aula de Cosmovisão. A aula passada de Cosmovisão, eu citei uma parábola. Uma parábola, se você lembra ainda, de uma pessoa que estava num patamar de um viaduto e ela ia se suicidar. E a pergunta é, você passando, o que você faria? Você passaria reto para que outra pessoa mais capacitada pudesse ajudar? Você tentaria pegar na mão? Você empurraria essa pessoa? Diria para ela o que fazer para se suicidar bem? Eu creio que essa parábola deve ter criado assim uma situação de falar, nossa, que coisa mais sem sentido, que situação ruim, que coisa para se pensar. É exatamente esse o objetivo, que é criar um incômodo. E Jesus fez isso. Essa parábola que eu criei, ela foi uma adaptação da parábola que nós conhecemos como o bom samaritano, que inclusive na Bíblia não tem a palavra bom. Essa palavra bom foi incluída depois, só no título, por aqueles que faziam as cópias dos textos bíblicos. Portanto, é a parábola do samaritano. O que essa parábola diz? Diz que um homem que era perito na lei, então estudioso, mais do que um estudioso, era um perito, era um especializado em tratar da lei de Deus, da Torá. E esse homem, então, procura Jesus, sabendo que Jesus era um rabino, era um ensinador, era um mestre, vai até Jesus e pergunta, faz uma pergunta teológica, quem é o meu próximo? E Jesus, então, matuta essa pergunta e, de vez de dar uma resposta técnica, teológica, Jesus, então, começa a contar uma história. Certo homem, descendo por um caminho, foi interceptado, por bandidos que roubaram ele, deixaram ele nu e quase o mataram depois de espancarem esse homem. E Jesus continua dizendo que veio então, passando pelo caminho, um sacerdote, esse sacerdote passou de largo, passou do outro lado daquele caminho, porque ele estava olhando aquele próximo na sua visão como sacerdote. Se eu colocar a mão nesse homem, eu vou me contaminar e perante a lei eu vou demorar alguns dias para me descontaminar e isso vai atrapalhar a minha atividade, meu ministério sacerdotal, e isso também vai atrapalhar as pessoas as quais estão esperando o meu trabalho. Logo em seguida passou um levita, uma pessoa da tribo de Levi, que também tinha toda uma atribuição sacerdotal, no sentido de auxiliar, de cuidar, de tratar das coisas do templo, da religião.
Então, novamente, nós temos a mesma atitude. Ele também olha para a circunstância e pelo que ele enxerga dele próprio em relação àquele homem caído, ele vai embora. Vem quem? Vem um samaritano que era alguém de uma etnia, de um grupo odiado pelos judeus. Eles eram marginalizados, eles não tinham nenhum contato muito próximo de Israel. Tanto que, quando alguém fazia um caminho que tinha que passar por Samaria, né, que era a terra dos samaritanos, havia caminhos que desviavam dessa cidade, de modo que eu não precisasse nem passar por ela. Então, era uma pessoa que não era bem vista e nem era reconhecida pelos judeus. E quando então Jesus pergunta àquele perito, que foi quem fez a pergunta para ele, quem foi o próximo desse homem, aquele perito foi honesto na sua resposta, disse: quem verdadeiramente amou aquele homem, quem verdadeiramente foi próximo daquele homem, foi o samaritano. E Jesus então responde para aquele homem: vá e faz o mesmo. A ideia de Jesus era exatamente criar um incômodo naquele homem que fez a pergunta, porque nós temos a tendência de ver a nossa fé como um ato, muitas vezes, de religião, religioso. Por isso que Karl Marx, né, que foi um dos pais, né, do socialismo, né, que criou uma visão socialista, que é muito combatida nos nossos dias hoje, ele era de origem cristã. E ele faz uma crítica à religião que se deixava dominar pelo poder dominante, que queria fazer parte do poder, que queria que o poder, ou seja, o poder político, trouxesse uma tranquilidade, uma paz para si, de modo que não houvesse nenhuma deturpação ou desvio ou problemas para a religião, né? Daí aquela frase famosa de Karl Marx que diz que a religião é o ópio do povo. Ou seja, na época de Marx havia um produto que hoje é considerado uma droga, mas naquela época a elite utilizava esse produto, que era exatamente para as pessoas ficarem tranquilas, ficarem em paz, ficarem, de certo modo, dopadas, e isso tirava elas da realidade, ou trazia uma outra realidade, e Marx então fala que a religião só quer trazer a tranquilidade, a estabilização da realidade que existe. Parece muito comum nos dias de hoje em vários aspectos da religiosidade brasileira, não é? Então, quando nós estudamos cosmovisão, é porque também há um anseio, um desejo de grupos de trazer uma realidade que possa ser revisada daquilo que nós fazemos como vida cristã e a fé cristã. Então, quando na época de Marx se falava que a religião não tinha uma participação, não tinha um produto, uma aprovação, mas, ao contrário, era subversiente, se mantinha numa atitude de não alterar a realidade, aceitar as coisas, dizendo que isso então era a vontade de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, então eu não preciso fazer muita coisa, porque se Deus está no controle e Ele está conduzindo tudo, eu tiro a minha participação, e essa participação então eu delego para outros, para que outros que eu entendo que estão sendo usados por Deus vão fazer. Essa é uma realidade então que nós temos que discutir por que existe essa perspectiva da cosmovisão. A cosmovisão sai do princípio que o cristão também tem uma parcela de participação nas dinâmicas da história. E isso vai determinar da maneira como ele olha, como ele vê a realidade. E é o que exatamente Jesus fez na parábola do bom samaritano.
Jesus criou na mente daquele perito da lei um conflito, um momento importuno, um incômodo, para que ele pudesse ver que a sua forma de enxergar a realidade deveria ser uma realidade que olha com amor, que vê todos como próximos e que esses próximos devem sofrer uma ação da nossa parte. Jesus deixa isso muito claro na parábola. Mas aqueles que eram religiosos, cada um deles teve uma visão daquele homem caído a partir da sua perspectiva, da sua própria cosmovisão. Então, essa parábola do bom samaritano nada mais é do que um conflito de cosmovisão. Cada um vendo da sua forma diferente, mas Jesus, então, determina uma forma correta de ver. Nós temos aqui um ponto importante para a nossa vida, porque, a partir dessa perspectiva, existe, então, uma cosmovisão cristã, e essa cosmovisão cristã está baseada, deve buscar, o estudo, a perspectiva, o aprofundamento, da visão de que Deus tem uma proposta da nossa visão em relação ao mundo. E isso é importante para que nós tenhamos uma compreensão daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, o estudo da cosmovisão, como eu falei na aula anterior, é algo mais recente, mais contemporâneo nesse aspecto da teologia, da igreja, é porque existem pessoas que estão incomodadas da visão que a igreja tem em relação ao mundo, porque ela simplesmente se coloca numa posição de passividade, de normalidade em todas as situações, e há um conflito, então, daquilo que muitos percebem do que a Bíblia, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, a exortação de Jesus Cristo faz, da própria história da igreja na sua trajetória, quando há momentos que a igreja é protagonista e não simplesmente alguém que está assistindo a realidade acontecer. Então, a cosmovisão cristã é gerada hoje, no pensamento cristão da atualidade, a partir de duas realidades. A primeira são as mudanças radicais que acontecem no mundo. Através da internet, então através da quantidade de informações e meios que nós temos de alcançar, ver e produzir algo através da internet, através do modo virtual, e outras realidades muito mais profundas ainda do que essas. Por exemplo, nós vivíamos num mundo rural e hoje nós estamos caminhando para um mundo totalmente urbano. Até daqui 10, 15, 20 anos, há uma projeção de 80% da população do mundo vivendo em cidades, não mais em áreas rurais. Se a gente olhar para poucas gerações para trás de nós, como os nossos avós, você vai lembrar de histórias do mundo ruralista que não existe mais. Eu lembro do meu avô e da minha avó contando de como era a realidade de um sitiante em tempos visitar outro e ficava-se às vezes bom tempo sem ver as outras pessoas e muitas vezes havia troca de produção de ingredientes entre um sitiante e outro, Então minha avó contava, que pegava então a porca e ia trocar por duas sacas de farinha, ou pegava o sabugo de milhos e ia trocar por determinada circunstância. Então, havia um comércio muito diferente da realidade capitalista que nós vivemos hoje e também no meio de produção, de produção em massa, como nós chamamos. Então, o mundo mudou muita coisa e a realidade é muito diferente do que nós vivíamos no passado. Existe um livro interessante, eu nem sei se ainda é publicado, mas é um livro do reverendo Mendonça, que ele escreveu, o título é Celeste por Vir, que ele faz
um levantamento histórico do protestantismo da Igreja Presbiteriana na época rural, né, na época da Rota do Café, como a gente chamava, e fala de circunstâncias muito interessantes, porque você percebe pelo livro que a própria igreja era um lugar de encontro, porque as pessoas passavam determinado tempo sem se verem, e necessariamente então a igreja era um lugar de encontro, era um lugar diferente, era um lugar amplamente desejado, porque as pessoas tinham a única possibilidade de se encontrar através da igreja. Hoje isso já não acontece mais, né? As pessoas se encontram na igreja, se encontram no shopping, se encontram nos clubes, se encontram em várias áreas de entretenimento que o ser humano tem. Portanto, a igreja é somente mais um dentro dessa realidade. Então, o mundo mudou em muitas coisas. As realidades urbanas são bem diferentes das realidades rurais, por exemplo. Então, essa radicalidade do mundo atual faz com que vários pensadores cristãos, líderes cristãos, tentem buscar uma cosmovisão cristã para responder à pergunta: como que eu devo ver o reino de Deus, como que eu devo agir no meio deste reino e como ele se faz presente dentro das realidades que nós vivemos. Então, os conceitos teológicos, né, que são clássicos, né, como a criação, a queda, a redenção, e todos os aspectos da vida da eclesia, da igreja, como se correspondem nos dias de hoje, e se as formas como ela agia antigamente, ainda são úteis e são realizáveis da maneira correta. Então, essa é uma pergunta e a busca de uma resposta que é necessário. Um segundo ponto que é importante a gente perceber na busca de uma cosmovisão cristã é a busca de uma visão de que Deus tem uma proposta de verdade para nós e nós devemos então encontrá-la para que ela se torne viva e verdadeira e útil na aplicação da vida cristã, tanto individual quanto comunitária. E um terceiro ponto, por que a cosmovisão cristã passou a ser algo difundido, buscado, é a maneira como a igreja cristã se comporta hoje. Então, se nós olharmos, por exemplo, para a igreja brasileira, nós vamos perceber que há vários aspectos a serem considerados em nosso meio. No censo do IBGE de 2010, a população do Brasil era 195,7 milhões. E os evangélicos, naquela época, 2010, representavam, pelo IBGE, no levantamento do censo, 22,2% da população, referente aí a 22,3 milhões. Se nós olharmos para este mesmo censo, os católicos representavam, naquela ocasião, 64,6%, ou seja, 123,3 milhões. Então, nós temos um país marcado por evangélicos e católicos que é uma grande massa cristã, ou que se diz cristã. Então, nós temos aqui um fato muito interessante, que se nós projetarmos para os dias de hoje, né, se o último censo, aí 2010, indo para 2021, nós temos uma população de evangélicos que alguns fazem a projeção de entre 54 a 57 milhões, de 207 a 210 milhões de população total, ou seja, 1/4 da população se diz evangélica no meio do Brasil. A pergunta que as pessoas que têm refletido sobre essa perspectiva de cosmovisão fazem é a seguinte: nós somos relevantes para a sociedade? Por que as coisas não mudam? Por que desde criança a gente assiste lá o Jornal Nacional e ouve as mesmas explicações
e realidades de corrupção, de injustiças, de pobreza, de tantas outras realidades, de falta de educação, de pessoas morrendo em filas de hospitais, de governos corruptos, e aí vai, a lista é grande, não é verdade? E a gente percebe então que os evangélicos, pegando só eles e retirando os católicos, que nos faz uma grande maioria, mas pegando só a gente, a questão é o quanto nós somos protagonistas, o quanto nós realizamos aspectos de uma visão de mundo através do reino de Deus, através da palavra de Deus, através da verdade de Deus, que transformam essas realidades. Então, a cosmovisão é a busca também de uma visão teológica mais ampla e mais profunda no aspecto da atuação do cristão no meio que ele vive contemporâneo. A visão mais tradicional é que nós somos crentes e somos evangélicos para levar a salvação, e a pessoa tendo uma experiência espiritual, então ela já está salva, e é esse resultado que nós queremos. Evidente que a salvação vem em primeiro lugar, e eu sou um protagonista em sempre estar falando sobre evangelização. Mas quando a palavra evangelho, boas novas, é proclamado numa visão mais ampla, nós não podemos deixar de ver a questão da criação, quando também na reforma Deus coloca um mandato cultural, né? Que nós temos que cuidar daquilo que Deus criou, que Deus ama tudo que Ele fez, e que, portanto, nós não podemos apenas espiritualizar as coisas. Então a pergunta que a cosmovisão cristã contemporânea faz é: qual a perspectiva e postura ecológica, por exemplo, do cristão? Ele deve concordar com essas destruições da natureza, da nossa Amazônia, de pessoas entrando para destruir aquilo que é um legado que pertence a mim e a você como cidadão brasileiro. Nós devemos fazer o quê? Devemos ficar calados, simplesmente aceitar, porque Deus está no controle, então Deus não gosta mais daquilo que Ele fez e deixa destruir, então, põe fogo em tudo, deixa os mineradores que nem são legais entrarem, porque vão molhar a mão de muita gente lá dos governos daquela região e outras, evidente. E Deus quis assim, né? Então a gente tem esse lado brasileiro de um gabrielismo, né? Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Então, e aí no meio de tudo isso a gente vai inventando o jeitinho brasileiro para dar forma. E a cosmovisão, então, é a busca de uma perspectiva de verdade, onde nós não podemos permitir que outros decidam por nós, porque essa é uma realidade que eu toquei muito na aula passada, que eu falei de decisão, porque os principais autores de cosmovisão vão falar muito dessa questão de eu decidir sobre a minha visão e sobre a atuação dentro da realidade que eu vivo. E isso faz com que eu tenha necessariamente que não permitir que outros decidam por mim, mas eu vou decidir aquilo que eu vou fazer. Essa é uma perspectiva bíblica, e eu creio que nós temos esta lição e essa premissa, né, em toda a palavra de Deus, que sempre está nos convidando sobre isso, né? Moisés, Josué e outros líderes sempre estavam diante do povo dizendo: escolhei hoje e agora, se vocês querem vida ou morte, se vocês querem estar com Deus ou não. E se o povo falasse: não, nós queremos estar com Deus, isso levava a uma série de consequências de decisões e de ações que o povo de Deus tinha que fazer. Então essa espiritualidade que é supra-real, que somente é espiritual no sentido de um mundo por vir e que nós não temos envolvimento na realidade atual, é contrário, portanto, ao que se olha como atualmente a cosmovisão cristã. Portanto, cosmovisão é a busca de mudança de atitude, mudança de visão e mudança de realidade da vida da igreja, para que a igreja seja relevante na sociedade brasileira.
e na sociedade do mundo, para outros autores e outros atores, né, dentro da perspectiva de ação da igreja no mundo atual. Essa questão que nós devemos considerar é porque também a gente olha para a igreja e nessa visão de espiritualidade percebe os desafios de dificuldade que a igreja tem. Por exemplo, o cristianismo passa a não ser relevante mais para os jovens, para os adolescentes. Não é à toa que as igrejas sofrem com perdas de jovens e adolescentes. O mundo contemporâneo, o mundo urbano, traz muitas outras atrativos e realidades do que simplesmente olhar para a igreja. E quando olha para a igreja, por que eu devo ir para a igreja se eu estou só esperando a vinda de Jesus? Por que eu devo ir na igreja? Porque a espiritualidade é uma coisa do coração e o mundo que eu vivo é um mundo de razão. Eu tenho que estudar matemática, física, biologia, química, eu tenho que trabalhar dentro de conceitos de expectativas lógicas, né? O meu patrão, meu chefe, espera que eu realize determinadas tarefas e funções que estão atribuídas a um pensamento, a uma razão. Então parece que a religião é uma coisa do coração, da emoção, e o resto, ou tudo mais do mundo, né, é razão. Então há um conflito hoje entre a razão e o coração. E nós precisamos então, dentro da cosmovisão cristã contemporânea, desse desejo de pensar que há possibilidades muito claras de que o cristianismo pode ser protagonista, pode marcar presença, tem a sua relevância, porque não é apenas um assentimento, mas é também uma razão. Nossa fé tem uma lógica, tem uma razão, há questões históricas, né? Então a gente percebe que a igreja foi se desassociando dessa realidade da razão e se afastando. E hoje tem umas brigas tão infantis, né, sobre criacionismo e evolucionismo. Parece que ciência é do diabo e a teologia é de Deus. Então, assim, há um conflito, não há como haver ligação entre esses aspectos, né? Então, parece que pensar dói para alguns cristãos e isso traz uma dificuldade muito grande de ter uma relevância no mundo contemporâneo, no mundo atual. E nós precisamos repensar isso de um modo claro, porque todo pensamento cristão está baseado numa lógica e numa razão. Então, quando nós nos alienamos, ficamos alheios, ficamos distantes dessa realidade, nós estamos produzindo, ou melhor, não produzindo, estamos produzindo nada, e o mundo olhando para nós pensa o seguinte: vocês não têm muito a dizer, não têm nada a dizer. Então isso é importante hoje, porque nós vivemos num meio acadêmico, num meio científico, é interessante como a gente percebe que estruturas de poder, estruturas de governo, estruturas de ideológicas absorvem os evangélicos e falam assim: não, isso não é verdade. Então, assim, parece, a maneira negacionista que é feito, parece que o cristão é um ignorante, que o cristão é uma pessoa avessa à ciência, que o cristão é uma pessoa que é contrária a um avanço, uma dinâmica, a uma contemporaneidade. Isso não é verdade, não é? Nós sabemos disso, todo mundo tem televisão, tem celular, ou seja, nós temos avanços tecnológicos que entram em nossa casa, mas parece que a maneira como nós expressamos a nossa fé não determina uma relevância para o mundo atual. Por isso, é fundamental que nós tenhamos uma estrutura de cosmovisão cristã que seja marcante e atuante. Então, aquela visão espiritualista, que só está preocupado com o espírito e não com a realidade real, no sentido de palpável, material, não é um princípio bíblico visto atualmente. Como, por exemplo, eu falei das questões
de ecologia, política, social, econômica, que o cristão também pode ter posições bíblicas claras, correspondendo à vontade de Deus e do reino. Evidentemente que cada assunto tem sua complexidade, por isso ele deve ser tratado e buscado dentro da sua dinâmica. Nem sempre nós vamos ter a sintonia, a concordância do cristão dentro de todas as realidades, mas nós temos que discuti-las para que a gente entenda, então, a melhor perspectiva. Há poucos dias atrás, a Argentina aprovou o aborto legalizado, né? Qual a nossa visão sobre isso? É um assunto atual, né? Que não necessariamente a Bíblia tem um versículo claro sobre ele, mas nós temos que refletir, buscar tratar dessas realidades, né? Recentemente, alguns dias atrás, em Portugal foi aprovado a eutanásia, né? Somos favoráveis, somos contra, há pontes, há outras opções. Como que o cristão pode se posicionar dentro dessa realidade? Então, nós precisamos discutir, porque o mundo continua avançando e parece que muitas vezes nós queremos colocar a cabeça dentro de um buraco, né? E achar que não precisamos ter decisões em relação a isso, e toda ausência de decisão leva a outros tomarem decisão por nós. Então, a teologia que reforça uma visão supra-real, colocando o cristão numa posição de que o reino de Deus não é desse mundo, então eu não preciso me importar com as coisas desse mundo, eu sou um cidadão celestial, portanto, eu devo me preocupar mais de como bater minhas asas e me tornar um ser angelical. E eu não lembro da Bíblia falar que a gente deve virar anjo, mas os crentes parecem anjos, né? No sentido de que estão fora de uma realidade de vida que acontece a cada momento em nosso viver. Você pode perguntar, mas será que isso é assim mesmo? Pergunta para você mesmo, quem são os cristãos que são relevantes na sociedade brasileira, por exemplo? Qual é o cineasta que você conhece como cristão que tem marcado com uma produção de produtos cristãos e filmes, séries, novelas, etc., né? Qual artista, qual literato, né, escritor, qual pessoa que está fazendo um teatro cristão que é marcante na sociedade brasileira, qual esportista, qual escultor, qual artista em outras áreas, qual empresário, qual educador, qual influencer, né? Quem tem influenciado a cultura brasileira, seja pela internet ou não, que é cristão. Evidentemente que nós temos alguns, né? Sem sombra de dúvidas, mas pela quantidade de cristãos que nós temos na sociedade brasileira, nós temos que reconhecer que a influência é extremamente pequena e quase ausente. Então, a cosmovisão cristã busca exatamente mudar essa realidade para que a teologia não fique restrita apenas ao aspecto espiritual, que é importante, a visão escatológica de futuro, evidentemente, mas que há uma ação da igreja nos dias de hoje. Então, assim como a teologia mais tradicional, mais alienada da realidade, pega textos para se justificar, também a cosmovisão cristã, numa visão contemporânea, vai pegar textos que vão citar uma realidade diferente, como, por exemplo, quando Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Paulo está dizendo em Gálatas, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então é necessário formar em mim o caráter, o moral de Cristo e uma forma de pensar como Cristo para que eu viva no meu corpo. Não está dizendo que para eu viver na minha alma, no meu espírito, para viver no dia a dia. Corpo é físico, corpo é palpável, corpo é o que vive o cotidiano e, portanto, nós temos uma dinâmica para viver o nosso dia hoje. Isso é importantíssimo nós pensarmos assim também.
1 Coríntios 11, versículo 1 diz: tornem-se meus imitadores, né? Paulo está dizendo, como eu o sou de Cristo. Então nós temos que nos tornar como Cristo para viver na dinâmica da maneira como Ele vive a nossa vida real e cotidiana. Efésios capítulo 5, verso 1: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus é um Deus que age na história e convida a nós fazermos história com Ele, a viver com Ele, a realizar com Ele, e, portanto, nós temos que aprender na dinâmica de uma visão teológica, bíblica, a realizar aquilo que Deus quer para a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então nós percebemos que a igreja passa a sofrer as consequências do cotidiano, da vida real, por causa de seguir Jesus Cristo. São realidades que nós precisamos cada vez mais crer que é uma instrução para nós. Outro texto que eu quero ressaltar para nós também é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. Veja que interessante, porque o texto não fala nós temos o sentimento de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo no sentido de algo supra-real, mas nós temos a mente de Cristo para pensar, para racionalizar, para buscar respostas que sejam necessárias na vida do cristão. Eu quero então pedir a Deus, no final dessa aula, que nós possamos ser provocados a essa dinâmica. Eu quis, nessa segunda aula, na primeira e segunda aula, criar esse incômodo de nós pensarmos na necessidade de uma igreja que seja relevante, de uma igreja que busca agir de modo contemporâneo, e isso seja uma resposta cristã a uma realidade de um mundo complexo, sem sombra de dúvidas, que é transformado muito rapidamente, mas que nós, como geração cristã do tempo que vivemos, somos chamados para essa dinâmica no nosso hoje, no dia de agora, neste momento, a refletir, a olhar para Jesus e buscar nele a suficiência para que em Cristo, então, nós possamos realizar aquilo que está no coração de Deus. Por isso, de modo prático, eu creio que nós podemos individualmente e coletivamente fazer o seguinte: primeiro, buscar uma consciência mais plena teológica que seja relevante para o mundo atual. Então, nós pensarmos um pouco mais além do que pensamos dentro de uma caixinha, né? Pensamos dentro de uma estrutura teológica mais ampla, mais profunda. Isso é importante, para que então, olhando para as questões que o mundo tem, nós possamos então elaborar, possamos planejar, possamos pensar realidades do que nós estamos vivendo, buscar referências bíblicas, referências teológicas, referências de conhecimento da história da igreja, referência de pensadores cristãos que nos ajudam, referências de pessoas do mundo que têm sua forma de pensar, e nós podemos então buscar entender as realidades que estão sendo ditas e vividas, e a partir disso então buscar uma compreensão daquilo que Deus quer tratar e abençoar a vida da sua igreja. Porque nós cremos que a igreja hoje está defasada em realidade do que ela deve ser e exercer dentro do mundo que nós vivemos. Então este é um desafio que este curso, que se chama Cosmovisão, que é a busca de uma visão cristã no mundo contemporâneo. E como nós podemos tratar e agir de um modo cristão neste mundo
a ponto de influenciá-lo através do poder e da graça e da misericórdia de Jesus. Evidentemente que, lembrando sempre da palavra de Deus, sempre ela é a referência para nós, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então, em primeiro lugar, é uma busca em oração, é uma busca de nossa suficiência no poder de Deus para a compreensão dessas realidades e aplicação do nosso viver. Vivamos assim, então, irmãos, para a honra e glória de Jesus Cristo, é o desafio que nós temos como igreja no século 21 e buscando, então, responder às realidades que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, te incomode e te provoque para esta ação no reino de Deus. Oremos. Venha o teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.